que fazem as mesmas coisas em todos os filmes. Ryan Reynolds, além de ser um ator incrível, é extremamente engraçado. E aparentemente isso acontece porque na maioria dos filmes ele não tá atuando, e tá só sendo ele mesmo. O Tom Cruise corre em todos os filmes que ele faz, isso porque ele consegue correr a 28 km/h. Eles perceberam que por algum motivo todos os filmes que ele tá correndo fazem muito mais dinheiro na bilheteria. O Owen Wilson sempre fala a mesma frase em todos os filmes. Wow. 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 No total, ele já disse a palavra wow 81 vezes em 27 filmes diferentes. O que significa que ele ganha aproximadamente $1.500 para cada wow que ele fala. Ninguém sabe o motivo, mas o Leonardo DiCaprio tá sempre levantando um copo ou brindando em todos os filmes que ele faz. E por fim, o Michael Cera sempre faz o papel de personagens um pouco esquisitos e diferentes. E ele mesmo já admitiu que fica um pouco desconfortável no set de filmagens. Então, na maioria das vezes, isso nem é atuação. Atores que levaram papéis a sério demais. Durante a filmagem de O Regresso, Leonardo DiCaprio fez algumas coisas bem bizarras. Primeiro que no período todo de filmagem, ele realmente foi morar no meio da neve. E assim como no filme, ele chegou a dormir dentro de carcaças de animais para se manter aquecido. Nessa cena em que ele come o fígado de um bisão, ele realmente fez isso na vida real. Com o detalhe de que ele é vegetariano há vários anos. Durante as filmagens, ele também constantemente precisava nadar em água congelada. E para se acostumar com as temperaturas, ele precisou fazer isso fora das câmeras várias vezes. Por isso, pelo ambiente frio e hostil das gravações, ele ficou doente várias vezes. Ele tinha gripe quase toda semana enquanto gravava e quase teve hipotermia. Atores que nunca mais foram os mesmos depois de papéis. No filme Roger Rabbit, o Ed Vance era o protagonista e precisava conversar com personagens que não estavam ali. E como ele precisou falar sozinho e imaginar personagens durante muito tempo, ele começou a realmente alucinar e ver os personagens na vida real, até fora do set de gravação. E por isso, depois de terminar o filme, ele precisou pausar sua carreira por alguns anos para se recuperar. Pra fazer O Mundo de Andy, o Jim Carrey se dedicou tanto que no final do filme não tinha memória nenhuma de ter gravado ele. Ele disse que o filme gerou um vazio no peito dele, que a vida ficou sem sentido depois do final das gravações. Tom Hanks precisou mudar seu corpo constantemente para personagens. E ele disse que acha que essas mudanças de peso muito drásticas são o motivo pelo qual ele hoje tem diabetes. O Jake Lloyd, que fez o Anakin criança em Star Wars, foi tão criticado e zoado na escola pelo seu papel que ele desistiu da sua carreira como ator e jogou fora todos os brinquedos de Star Wars que ele tinha. Atores saindo dos personagens. Em Stranger Things, o Vecna é bem assustador, mas quem tá por trás da maquiagem ainda é o Jim. E ele saindo do personagem é bem engraçado. Não! Yes. Não! Em The Boys, o Capitão Pátria derrubou uma porta, o que não tava no roteiro. E a reação dele foi bem engraçada. Shit, are you supposed to do that? Sorry. Broke the door, man. I'm sorry. Em Wandinha, a Jenna Ortega sem querer jogou uma lanterna na Emma Myers. Oh, sorry. Did I hit you in the face right now? Hold on. Are you okay? Ela saindo do personagem é bem fofa. Por fim, em The Office, o Kevin cai de uma cadeira quando tá tentando sentar. E a reação dele depois de cair... Don't you even keep that in there. Oh my God. Atrasos que mudaram o mundo. Um estudante chamado George acordou atrasado pra ir pra aula em 1939. E quando chegou na escola, todo mundo já tinha ido embora. Ele anotou as contas que estavam na lousa porque pensou que era tarefa e foi embora pra casa. Ele então resolveu essas contas em casa e trouxe os resultados na semana seguinte. Mas quando entregou a tarefa, o professor ficou em choque. Porque sem saber, o George tinha acabado de resolver as duas contas mais famosas da estatística, que ninguém nunca tinha conseguido resolver. E se ele tivesse chegado na hora, a gente não teria essas respostas até hoje. Atrasos que mudaram o mundo. Um estudante chamado George acordou atrasado pra ir pra aula em 1939. E quando chegou na escola, todo mundo já tinha ido embora. Ele anotou as contas que estavam na lousa porque pensou que era tarefa e foi embora pra casa. Ele então resolveu essas contas em casa e trouxe os resultados na semana seguinte. Mas quando entregou a tarefa, o professor ficou em choque. Porque sem saber, o George tinha acabado de resolver as duas contas mais famosas da estatística, que ninguém nunca tinha conseguido resolver. E se ele tivesse chegado na hora, a gente não teria essas respostas até hoje. Atrasos que mudaram o mundo. Em 2001, Michael Lomonaco estava indo pro trabalho quando seu óculos quebrou. Por isso, ele teve que passar numa ótica e atrasou 45 minutos pro trabalho. Trabalho esse que ficava no topo das Torres Gêmeas. E esse atraso salvou sua vida, porque isso aconteceu no dia 11 de setembro. No mesmo dia, outro homem tinha uma reunião muito importante em uma das torres. Só que a sua mãe ligou pra ele na noite anterior e eles ficaram conversando até tarde. O que fez ele acordar tarde demais pra reunião.
reunião tendo que faltar. E esse homem era o Michael Jackson. Em 1912, Milton Hershey tinha uma passagem de primeira classe pra entrar num navio de luxo. Mas a reunião que ele tava durou um pouco demais, fazendo ele perder o barco. Por isso, ele teve que pegar o próximo, que só saía no dia seguinte. O barco que ele perdeu era o Titanic. E esse cara foi quem inventou o chocolate Hershey's. Atrasos que salvaram vidas. Em 1915, uma mulher estava viajando e chegou atrasada no funeral da sua irmã. E ela já estava sendo enterrada. Ela implorou para que eles abrissem o caixão para ela poder se despedir uma última vez. Eles então tiraram a terra, levantaram a tampa e abriram o caixão para ela ver a irmã. Só que a irmã levantou e sorriu. E viveu mais 47 anos depois disso. Baratas que arruinaram vidas. Em 2018, uma mulher indiana tinha acabado de casar, quando achou uma barata na sua casa. Só que ao invés de matar a barata, a mulher mudou de casa. E toda vez que uma barata nova aparecia, ela se mudava de novo. Em 3 anos, ela e o marido se mudaram 18 vezes. E a cada casa, novas baratas apareciam. E recentemente, o seu marido pediu divórcio. Em 2019, uma mulher de Taiwan matou uma barata em casa e resolveu tacar fogo nela. Só que na hora de jogar a barata pela privada, o fogo reagiu com os químicos que ela tinha colocado na água. E a privada explodiu. Por sorte, ela não se machucou. E essa é a prova que barata é o bicho mais maldito que tem. Baratas que arruinaram vidas. Em 2018, uma mulher indiana tinha acabado de casar, quando achou uma barata na sua casa. Só que ao invés de matar a barata, a mulher mudou de casa. E toda vez que uma barata nova aparecia, ela se mudava de novo. Em 3 anos, ela e o marido se mudaram 18 vezes. E a cada casa, novas baratas apareciam. E recentemente, o seu marido pediu divórcio. Em 2019, uma mulher de Taiwan matou uma barata em casa e resolveu tacar fogo nela. Só que na hora de jogar a barata pela privada, o fogo reagiu com os químicos que ela tinha colocado na água. E a privada explodiu. Por sorte, ela não se machucou. E essa é a prova que barata é o bicho mais maldito que tem. Bebês que nasceram no dia perfeito. Barbara Sopper teve um bebê no dia 8/8 de 2008, outro em 9/9 de 2009 e outro 10/10 de 2010. Mas, infelizmente, em novembro de 2011, eles resolveram não ter outro filho. Em 2019, nos Estados Unidos, uma menina nasceu no dia 11 de julho. E pra eles é 7/11. Só que o bebê também nasceu às 7 horas e 11 minutos. E pesava 7,11 libras. E uma loja chamada 7-Eleven ficou muito feliz com isso. E deu $7.111 pra ela, além de vários presentes temáticos. Em 2022, um bebê nasceu no dia 2 de fevereiro, que é 2/2 de 2022, 2/22. E ela também pesava 222 onças. E nasceu no quarto número 2 do hospital. Bebês que nasceram no dia perfeito. Em 2017, um bebê chamado Romeu nasceu no hospital dos Estados Unidos. E só 5 minutos depois, no quarto do lado, nasceu uma menina chamada Julieta. E os pais dos dois tinham escolhido esse nome muito tempo antes. Destino. Tem uma teoria de que o primeiro bebê a nascer nos anos 2000 não sabe que ele é o primeiro. Mas ele sabe, porque nasceu em Toga, um dos primeiros países a ter o ano novo, poucos segundos depois da meia-noite. E chamaram ela de Millennium. Em 2009, um bebê nasceu às 12 horas, 34 minutos e 56 segundos, do dia 8 de julho. E ordenando essa data, fica exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 do 7 do 8 do 9. Bebês que nasceram no dia perfeito. Em 2017, um bebê chamado Romeu nasceu no hospital dos Estados Unidos. E só 5 minutos depois, no quarto do lado, nasceu uma menina chamada Julieta. E os pais dos dois tinham escolhido esse nome muito tempo antes. Destino. Tem uma teoria de que o primeiro bebê a nascer nos anos 2000 não sabe que ele é o primeiro. Mas ele sabe, porque nasceu em Toga, um dos primeiros países a ter o ano novo, poucos segundos depois da meia-noite. E chamaram ela de Millennium. Em 2009, um bebê nasceu às 12 horas, 34 minutos e 56 segundos, do dia 8 de julho. E ordenando essa data, fica exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 do 7 do 8 do 9. Inventaram uma bicicleta com rodas quadradas, que teoricamente é melhor em superfícies irregulares. Já essa é reta e talvez tenha alguma utilidade. O que é isso? E qual é o motivo? Essa aqui é feita de tênis. Sabe outra coisa que dá pra fazer com tênis? Pôr no pé e caminhar. Essa aqui parece um animal peçonhento. Por quê? Em 2025, teremos carros voadores. 2025. Inventaram uma bicicleta com rodas quadradas, que teoricamente é melhor em superfícies irregulares. Já essa é reta e talvez tenha alguma utilidade. O que é isso? E qual é o motivo? Essa
feita de tênis. Sabe outra coisa que dá pra fazer com tênis? Pôr no pé e caminhar. Essa aqui parece um animal peçonhento. Por quê? Em 2025 teremos carros voadores. 2025. Inventaram uma bicicleta com rodas quadradas, que teoricamente é melhor em superfícies irregulares. Já essa é reta e talvez tenha alguma utilidade. O que é isso? E qual é o motivo? Essa aqui é feita de tênis. Sabe outra coisa que dá pra fazer com tênis? Pôr no pé e caminhar. Essa aqui parece um animal peçonhento. Por quê? Em 2025 teremos carros voadores. 2025. Colocaram peixes num liquidificador e falaram para as pessoas ligarem ele. Isso foi feito para descobrir o quão longe as pessoas vão e quão terríveis elas podem ser. Isso era parte de uma obra de arte que consistia de 1 quarto e 10 liquidificadores. Dentro de cada liquidificador tinha água e um peixe dourado vivo. As pessoas que visitavam eram parte desse experimento e tinham 2 escolhas: ligar o liquidificador ou não ligar. Acabar com a vida do peixe por razão nenhuma ou deixar ele viver. Então, quantas pessoas você acha que ligaram o liquidificador? Uma pessoa, matando 2 peixes dourados. Mas era um jornalista que fez isso tentando convencer outras pessoas a começarem a apertar o botão também. Ele estava tentando conseguir uma notícia chocante para poder publicar e quando ele percebeu que ninguém ia apertar o botão, ele foi o primeiro, para que o fotógrafo dele conseguisse as fotos. O dono do museu foi condenado por crueldade animal. Sim, o dono do museu e não o artista. Ele se recusou a pagar o valor e foi levado para julgamento. E eles decidiram que realmente não fazia sentido porque o peixe faleceu sem dor. A obra continuou no museu depois disso, mas eles desligaram os liquidificadores da tomada. O que você acha desse tipo de coisa? As coisas mais insanas que os Simpsons já acertaram. Em 1995, teve um episódio chamado Casamento da Lisa. E nesse episódio tem um frame que aparece em Londres. E na esquerda a gente consegue ver esse prédio que é extremamente alto. Só que em 1995 não tinha prédio alto em Londres. E foi só em 2012 que esse prédio aqui, que é idêntico ao que aparece no episódio, foi construído. Em 1994 teve um episódio chamado Lisa no Gelo. E nesse episódio tem um personagem que tem esse dispositivo aqui. Dispositivo esse que tinha corretor automático. Só que um corretor automático que sempre corrigia errado. Então eles não só previram o corretor automático, mas também que ele ia errar em tudo. Em 1997 tem um episódio chamado Saxofone da Lisa, em que a Marge aparece com um livro sobre o vírus Ebola. E em 2012 teve a epidemia de Ebola. Em 2014 teve um episódio em que apareceram várias pessoas da FIFA sendo corruptos. E em 2015, um ano depois, vários executivos da FIFA foram expostos por serem corruptos. Imagina tentar ensinar um animal a falar. A NASA e a Marinha dos Estados Unidos tentou isso com golfinhos nos anos 60. A ideia da Marinha com isso era poder usar isso como arma, e a NASA tinha o objetivo de tentar falar com extraterrestres. E esse estudo foi conduzido pelo neurocientista John Lilly. Ele basicamente pegou um lugar no Caribe e encheu com 3 golfinhos. Ele conheceu uma mulher e ela teve a ideia de viver com esses golfinhos e tentar ensinar a língua como mães ensinam língua pra bebês. Foi basicamente o que eles fizeram. Só que essa mulher, que era Margaret, acabou ficando muito próxima de um golfinho chamado Pete. E se você conhece os golfinhos, eles são... Resumo: não deu certo entre os dois. Enquanto isso, o Dr. Lilly recebeu dinheiro pra testar o efeito de alucinógenos, que ele testou não só nele, como nos golfinhos também. E sobre o efeito desses alucinógenos, eles eram 70% mais vocais. E graças a essa pesquisa, a gente sabe que os golfinhos tentam imitar a fala humana, entender gramática básica e distinguir entre comandos falados diferentes. Mas esse projeto não foi muito ético nem muito legal, né? Então não durou muito tempo, não deu muito certo. Se você acha que a gente solta fogos de artifício no Ano Novo é porque você nunca viu os holandeses. Isso aqui é uma noite de Ano Novo comum na Holanda. Sim, é um cara soltando fogos de artifício pela bunda, é isso mesmo. Comum. Um país que no resto do ano é bem normal, comum e calmo vira um caos e uma zona de guerra no Ano Novo. No resto do ano, os fogos de artifício são proibidos na Holanda. E por causa disso, no Ano Novo, quando eles estão liberados, a galera fica maluca. E eles têm a tradição de tentar usar os fogos de artifício da maneira mais criativa possível. Enquanto o resto do mundo usa suas atrações turísticas pra soltar fogos de artifício, eles gostam de fazer vários pequenos shows malucos. E quanto mais bizarro e perigoso, melhor. Essa tradição é tão intensa que várias lojas que normalmente são de coisas normais, como bicicletas, se tornam, no Ano Novo, lojas de fogos de artifício. Eles realmente amam essa tradição. É sério, o país vira um caos e literalmente nenhum objeto está seguro da tradição. Sério. É bizarro. Muitas pessoas adoram essa tradição e faz parte do Ano Novo pra elas, mas outras pessoas acham que é exagerado e querem que isso seja banido. Qual que é a sua opinião? E fica a pergunta, você passaria o Ano Novo na Holanda ou é muito pra você?